Vamos começar orando essa manhã. David está doente. Ele deveria estar aqui essa manhã, mas ele está passando mal. Vamos orar e pedir para que Deus também faça uma visita lá na família deles. Todo mundo conhece a Betina. Ela fica bastante intensa quando alguém não está bem. Então vamos orar por ela, orar por David. Vamos orar também pela mãe do Valério, que passou pela cirurgia, né? E como ela está reagindo bem, né? Vamos orar por ela então, para que Deus possa também sustentá-la nesse período lá. O coração do Valério e da Márcia. É Márcia? É. Se você quiser chamar de Márcia também, eu acho que não faz diferença. Para nós não, mas para ela faz. Mas vamos orar por aquela família, né? E nesse processo todo tem Carla aí tendo que sustentar esse jugo aí, né? Vamos orar por isso então. Deus de amor, obrigado por essa manhã. Nós sabemos que estamos aqui saudáveis e juntos com alguns dos nossos familiares, mas temos pessoas do nosso meio que estão passando por enfermidades. E eu peço nessa manhã, Senhor, que o Senhor visite David nesse dia, que o Senhor toque o corpo dele, que ele possa ter a saúde restaurada. Peço também pela mãe do Valério, que passou por aquela cirurgia e tem toda aquela dificuldade com idade, com a fragilidade do corpo. Eu peço que o Senhor a abençoe também. Que o Senhor cuide do Valério, da Carla, da irmã do Valério também. Que o Senhor possa estender a tua graça, o teu poder na vida dessa família. Nesse dia nós clamamos que o teu Espírito esteja em nosso meio aqui também, nos falando, nos ajudando e recebendo a adoração e louvor que somente o Senhor merece. Nós agradecemos por esse tempo em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Quem já sofreu bullying quando estava na escola? Hoje eu descobri que a Beth sofreu o tão famoso bullying, né? Na nossa época não era bullying, na nossa época era zoação mesmo, né? Todo mundo já, né? Não, né? Alguns não. Alguns nasceram mais abençoados por Deus, outros não. Outros tiveram. Mas olha a minha situação. Eu nasci numa colônia alemã e então, quando nós tínhamos já a idade de escola, os meus irmãos mais velhos, eles foram numa escola alemã que tinha na colônia. Mas eu e meu irmão, que éramos os mais novos, nós, com idade de escola, nós fomos morar numa cidade maior. E interessante que nessa cidade não havia nenhum alemão, ninguém. E a pele mais clara não tem ninguém aqui no nosso meio que tinha a pele mais clara do que as pessoas que moravam lá. Eram basicamente negros, né? E então só eu e meu irmão de brancos. Então, e você imagina. E a nossa surpresa foi que no dia que nós chegamos na escola, eles falavam um outro idioma que a gente não conhecia, que era esse idioma maravilhoso que é o português. Mas a gente não conhecia o português. Então nós aprendemos o português em tempo recorde. Eu acho que em 3 meses a gente estava falando português. E nesse período foi um período de aprendizado, porque ao mesmo tempo em que foi um desafio em conviver com crianças que falavam diferente, sentiam diferente, tinham pele diferente, elas nos perseguiam todo dia, né? Então acho que foi por isso que Deus me deu pernas tão compridas, porque nós tínhamos que correr todo dia. Eles queriam nos bater todo dia. E era muito difícil porque nós não tínhamos amigos. Em primeiro lugar, porque não tinha conexão. Eles eram do mesmo bairro e nós éramos de um outro bairro. Então não havia essa conexão. Eu acho que meus pais, eles foram um pouco irresponsáveis nesse processo, porque nos matricularam numa escola assim, né? Então talvez deveria ter sido feito um processo de transição um pouco mais cuidadoso, mas não havia esse cuidado nessa época. E eu lembro que teve uma vez que meu irmão ficou 1 semana e me convenceu também a ficarmos 1 semana sem ir na escola. Então nós acordávamos cedo, íamos até perto da escola e ficávamos um pouco e voltávamos para casa. Nós nem chegávamos a entrar na escola. E a minha mãe perguntava, mas o que aconteceu? Estão em greve. Não sei de onde a gente tirou essa palavra, né? Essa ideia, né? Mas nós mentimos para nossa mãe por 1 semana que não havia aula, que eles estavam em greve. E a minha mãe achou aquilo estranho, porque ela via todos os alunos indo de manhã e voltando no horário do meio-dia, os nossos vizinhos indo para a escola, só os filhos dela estão em greve.
Até que ela mandou o meu irmão mais velho junto para ver o que era, ela descobriu. Então nós contamos que o meu irmão, que é um pouco mais velho do que eu, não queria mais ir para a escola por causa do sofrimento que ele tinha, né? Então eles derrubavam o nosso lanche para fazer. Eu nunca chorei, mas o meu irmão chorava muito. Então isso era uma vitória para eles, fazê-lo chorar, né? Então corri atrás no final da aula e tudo. E isso causou dor na gente, tanto em mim quanto no meu irmão, porque quando acabava a aula, era um alívio quando nós estávamos em casa. Mas já começava o sofrimento sabendo que no outro dia teríamos que ir de novo. E isso foi causando uma angústia muito grande. E eu tive mais problema com o meu nome, porque meu nome é Friedholt e o meu irmão Wilson. Então Wilson, normal, não tem tanto problema. Mas Friedholt foi muito difícil. Então não dá nem para usar o sobrenome, porque o sobrenome é Kruger também. Então fica mais difícil. Então isso foi causando uma série de angústias assim, sabe? E eu vejo esse processo todo um grande aprendizado para a minha vida. Mas quando eu olho para dentro da Bíblia, eu vejo que teve um homem também que não sofreu bullying, mas acho que ele tinha um sofrimento grande na vida dele, e ele coloca esse sofrimento diante do Senhor. Eu acho que vocês conhecem muito bem a oração de Jabez, e eu gostaria nessa manhã compartilhar com vocês algumas coisas que nós encontramos no texto em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Né? Se você tem tua Bíblia, eu não tenho projetado nada lá. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, lá no Antigo Testamento. Esse homem, geralmente nós temos significados dos nomes, né? Por exemplo, o meu nome é um conjunto de duas palavras que significa calmo e de paz. Então, tem tudo a ver comigo, né? Tira o trânsito de mim e eu fico calmo e sou de paz. Né? Mas é um conjunto de duas palavras. De Frieden e Halt. Então, Friedholt. Calmo e de paz. Agora, o significado é bonito, mas o nome é feio. E quando você faz esse conjunto. E esse homem se chamava Jabez. Diz o versículo 9, de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, diz o seguinte: Jabez foi o homem mais respeitado de sua família, ou mais proeminente, mais importante de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores eu dei à luz. Era o significado do nome dele. E Jabez orou a Deus de Israel, dizendo: Deus, abençoa-me, foi a primeira palavra, e aumenta as minhas terras. Talvez você tenha uma outra versão que diga: aumenta as minhas fronteiras, alarga as minhas fronteiras, né? Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E o texto termina: e Deus atendeu ao seu pedido. Imagina o seu nome significa dor, né? Ou alguma coisa assim, e alguém chama: lá vem o dor, a dor está chegando aí, né? Ninguém quer ficar perto da dor, né? As dores. Maria das Dores, existe um nome, né? Só que hoje, Maria das Dores, se você tiver o nome de Maria das Dores, já não causa mais nenhum tipo de constrangimento na pessoa. Mas imaginem vocês numa cultura hebraica, onde o significado do nome era muito importante. Né? Eu li sobre um historiador uma vez, dizendo que a cultura hebraica, ela acredita tanto no nome, tanto é que eles tomam tanto cuidado na escolha de um nome, porque eles acreditam que tem uma repercussão espiritual envolvida na coisa. Por isso é tão importante a escolha de um nome, porque pode trazer sobre você bênçãos, dependendo do nome que você tem. E de repente a mãe causa, dentro de uma cultura hebraica, uma dor, uma maldição tão grande na vida do filho, chamando ele de dor. Lembrem que teve uma outra pessoa que chamou o nome do filho dela também assim, né? Lembram quando a mulher, a Raquel, dá à luz a Benjamim, né? Que significa também: em dores eu dei à luz. Então ela basicamente um nome muito parecido. Esse homem então tem esse sofrimento. E nesse processo todo ele percebe: gente, está feia a coisa. E ele pede bênção. Ele pede a bênção de Deus.
Gente, o que é bênção de Deus sobre a nossa vida? O que é pedir bênção de Deus? O que você acha que é pedir bênção de Deus sobre a tua vida? Você já percebeu que a gente quase não usa esse termo, Deus me abençoa? Puxa, me abençoa nesse dia. Quando você acorda, você pede bênção de Deus sobre a tua vida, você pede, Deus me abençoa. Como primeira coisa, dentro do movimento, aquele movimento monástico, né, dos monastérios e tudo mais, eles tinham uma tradição, que eu acho muito bacana. Então os monges ficavam deitados e de manhã cedo, antes de acordarem, a primeira coisa que você coloca no chão é o seu pé, né? Eles, antes de colocarem o pé no chão, eles oravam, pediam a bênção de Deus sobre a vida deles, sobre o dia, antes de pôr o pé no chão. Porque a partir do momento em que você coloca o pé no chão, o teu dia começou. Então para eles é muito importante, antes do dia começar, eu quero a bênção de Deus na minha vida. Eu preciso, esse princípio é muito importante. Não deve ser regra rígida e dura na tua vida, mas tenta aplicar esse princípio em sua vida. Você e eu precisamos de bênção de Deus. E ele diz, o alargar as fronteiras dele aumenta o meu campo de influência. É pedir para que o teu campo de influência seja aumentado, não é ter riqueza, aumenta em minhas... Se você fizer uma análise aqui no versículo, nós temos pouca informação sobre ele, você pode até entender que ele está pedindo mais terra. Mas pense em você, aumenta as nossas fronteiras de ação, que nós possamos influenciar mais. Não só num lugar pequeno, onde as tuas fronteiras sejam tão fechadas, mas que as fronteiras sejam alcançadas, que eu possa alcançar mais pessoas, falar com mais gente. Eu tive uma experiência, essa semana eu estive fora, por causa da coisa da faculdade, e foram duas coisas simples que aconteceram, mas que me deixaram assim bastante felizes. Eu estava dentro de um ônibus e entrou uma senhora de idade, e ela tinha muita dificuldade de se equilibrar, porque quanto mais idade você tem dificuldade no equilíbrio. E havia vários bancos na frente onde ela entrou já tomados, mas tinha um banco atrás aqui que era vazio. E aquela mulher ficou agarrada naquele negócio, numa coisa, e não conseguia se mexer. Ela doida para chegar no banco, mas não conseguia, entende? Então eu fui ajudar ela, dentro do ônibus em movimento mesmo, ajudar ela até chegar lá. E aquilo, eu olhei em volta e as pessoas ficaram assustadas olhando para mim pelo fato de eu ter estendido a mão e levado ela até o banco. Ela ficou muito feliz porque conseguiu sentar. São pequenas coisas que você faz e você se sente bem por ter feito. E então eu quero orar e continuo orando para que Deus me ajude a ter mais influência, não só ajudando pessoas a chegar até o banco para sentar, mas de ter influência com a tua vida. Mas o mais importante que eu julgo nesse texto é que a tua mão esteja comigo, diz ali, com a tua mão esteja comigo, guardando-me de males. Se você olhar no texto em hebraico, ele diz assim, e a tua mão esteja comigo, é uma coisa muito séria dentro da Bíblia, porque nós vemos todos os profetas e pessoas que anunciavam e pregavam a palavra de Deus, que a mão do Senhor estava com eles. Lembram disso? Sempre você vai ver esse termo se repetindo, e a mão do Senhor estava com eles, e a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor sobre você é bênção, e ele diz que a tua mão esteja comigo, e que, olha a sequência do texto, que a sua mão esteja comigo, guardando-me de males. Mas quando nós lemos isso em português, nós perdemos o sentido que está no hebraico aqui, nos melhores manuscritos. Ele diz que eu não cause dor no meu próximo. Esse é o sentido da coisa, que eu não cause dor, que o meu nome é dor, mas eu não quero causar dor na vida do outro. Quantas vezes você tem pedido para Deus livrar você de pecados? Livrar você. Nós pedimos perdão dos nossos pecados, né? Você errou e diz, Deus, me perdoa aí. Mas quantas vezes nós temos orado para Deus pedindo, Deus, por favor, me ajude a não pecar. A arena da tentação é nosso inimigo. Se você entra, você está no campo dele, né? Por isso que o que Jesus nos ensina em Mateus 4, dizendo assim, livrai-nos, mas não nos deixe cair em tentação. Ele diz, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não entrar na arena, no jogo do inimigo. A área de tentação é a arena dele, é onde ele se sente confortável, é onde a batalha, onde nós perdemos a batalha. Mas quantas vezes a gente tem orado logo cedo, Deus, por favor, me abençoa, que a sua mão esteja comigo, que eu não faça mal ao meu próximo.
É que eu não cause mal ao meu próximo, que eu não faça mal. Esse princípio nós como cristãos precisamos adotar. Primeiro, eu preciso da bênção de Deus. Que o meu campo de investimento ou de influência seja alargado, seja aumentado, que eu possa conhecer outras pessoas. Que eu não ache que a outra pessoa sempre tem que ser um objeto de evangelismo, mas não, de conhecer a pessoa como ela é, também de ouvir ela, de tentar entender ela. Depois, que eu não faça mal ao meu próximo, que eu não faça mal ao meu próximo, livrando-me de dores. E Deus atendeu. Sabe, esse é o tipo de oração que Deus gosta de escutar. Esse é o tipo de oração que Deus gosta de escutar, quando nós nos colocamos diante do Senhor, quase que abertos à vontade dEle. Me abençoa, Deus, que eu possa ser mais influente para o Senhor, que eu não cause dor ao meu próximo e me livre do mal. Coisa simples. Tem orado isso todo dia, ou de vez em quando? Você tem feito esse tipo de oração? Deus me abençoa, que eu possa ser mais influente, que eu não machuque o meu próximo, que eu não faça mal ao meu próximo. Mateus 4 ensina isso, A oração, 6, a oração do Pai Nosso. Que Deus nos ajude, Jabez, diz o texto, era o homem mais respeitado da sua família. Talvez nós achemos que somos respeitados e tudo mais, podemos ser, não tem problema nenhum com isso, mas a oração que ele fez, abençoa-me e aumenta as minhas terras, ou minhas influências, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores ou do mal. Você já percebeu que esse texto está dentro de uma genealogia? Ele começa a contar a história, descendentes de Judá, ele começa dizendo, estes foram os descendentes de Judá, Aí quando chega no versículo 9, ele faz um parêntese e fala a história desse homem. E quando no versículo 10 ele termina, ele continua, Quelube, irmão de Suá, gerou meio, como se nada tivesse acontecido. Então está aqui por algum motivo. Podemos aprender com esse homem. Esse homem tinha um bocado de dor, assim como eu e você. Fazia mal para os outros, assim como eu e você. Precisava do Senhor, assim como eu e você. Orou, assim como eu e você costumamos orar. A diferença é que ele orou uma oração que não era egoísta, mas era uma oração também que incluía os outros. E o texto no versículo 10 no final diz, e Deus atendeu o seu pedido. Deus ouviu. A gente costuma dizer, às vezes, quando Deus não nos responde, que Deus não ouviu a nossa oração, Mas Deus ouve. Deus ouve sempre. Às vezes ele responde, às vezes não responde. Às vezes diz sim, às vezes diz não, às vezes diz espera um pouco, Não sei. Ele faz as coisas. Mas fato é que nós precisamos aprender a orar a oração certa, de abrir o nosso coração, ser sinceros, não usar palavras para tentar ludibriar Deus. Muito bom, gente. Isso que eu gostaria de partilhar com vocês essa manhã, de pensar um pouco sobre esse homem e sobre como nós podemos fazer diferente também. Que Deus nos abençoe, que a mão do Senhor esteja conosco, que o Senhor nos guarde de fazer o mal, livrando-nos também de dores. Existe um livro, eu acho que, não sei se temos em português, a Oração de Jabez. Já viram esse livro? Tem em português? Se você quiser um pouco mais aprofundar, quem já leu aqui esse livro em português? Você já leu? Esse livro é muito bom. Esse autor é o mesmo que fez aquele programa de caminhada bíblica. Lembra que quem é mais antigo aqui nesse livro fez o Caminhada Bíblica? Walk Through the Bible, que é o inglês original. Ele é o fundador desse movimento. Então é um bom escritor, vale a pena ler. Se você tiver interesse, busque Oração de Jabez. Ele fala aprofunda um pouco mais essa questão. Vamos orar. Continue lembrando de David e de Betina, que estão doentes. Ele está doente, Então continue lembrando deles. Também da mãe de Valério, que passou pela cirurgia do fêmur. Mas o fato é que ela tem 83 anos, então a recuperação é lenta, dolorosa. Vamos orar por ela também. Querido Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado por Tua palavra. Quero agradecer, Senhor, porque podemos abrir ela e achar princípios para a nossa vida. Eu sei, Deus, que às vezes a gente é muito imediatista e egoísta também, mas ajude-nos a ter um amor mais altruísta,
de também priorizar o nosso próximo, de orar pelos nossos próximos e de torcer pelo bem do nosso próximo também. E naquilo que nós podemos também, que a gente possa ser motivado a ajudar, a envolver-se para ajudar a mudar talvez as circunstâncias do nosso próximo. Oramos nessa manhã para que o Senhor, assim como Jabez fez, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos contar com sua bênção, que nós possamos ter a alegria de saber que o Senhor ama abençoar os teus filhos, e que nós às vezes perdemos essa oportunidade porque não pedimos. Então nós pedimos nessa manhã, abençoe a cada um de nós, que a tua mão esteja conosco, que a tua mão esteja sobre nós, com a tua bênção, a tua proteção, que nós não causemos mal ao nosso próximo, para que nós possamos assim também estar livres das consequências do mal que nós poderíamos causar a alguém. Então nos ajude nessa manhã a meditar na tua palavra, a levar em nosso coração os princípios que o Senhor tem para cada um de nós, para que nós possamos viver por eles, amar o Senhor pelo que o Senhor é, não somente pelo que o Senhor nos dá, mas de depender única e exclusivamente da tua graça, do teu poder, nos fortalecendo para que possamos ser usados para a tua glória, como melhores crentes, melhores cristãos. Esse é o meu desejo. E eu oro nesse dia por pessoas que estão enfermas em nosso meio, aqui nesse lugar talvez. Eu peço que o Senhor também traga e venha com a tua cura. Por pessoas que estão no hospital nesse dia, eu também peço por teu consolo, tua presença, tua bênção. A mãe do Valério, por exemplo. Também David, que não está sentindo bem, eu peço que o Senhor também o visite nesse dia. Em paz. Domingo que vem, 10 horas. 9 horas o estudo bíblico, tá bom? Se você não participa do estudo bíblico, domingo que vem a gente vai falar sobre o livro de Levíticos todo. Então, se você tem vontade, leia o livro inteiro e vem para cá discutir junto com a gente, tá bom? Deus abençoe vocês.